já estão definindo as 4 equipes que disputarão a Série C do próximo ano. As 4 equipes que foram promovidas da Série D para a Série C de 2025. Eu sou Guilherme Napp, falo sobre futebol, também falo sobre autismo, que é meu diagnóstico, e entre os assuntos mais voltados ao futebol, que é a minha habilidade social. Eu vou falar sobre as 4 equipes que foram promovidas, como essas 4 equipes chegaram até as quartas finais, onde conseguiram acesso para a terceira divisão. Um resumo das equipes que conseguiram a promoção. A primeira equipe que conseguiu acesso foi o Anápolis de Goiás. O Galo da Comarca, como é conhecido o Anápolis, superou o Iguatu do Ceará após a vitória dos pênaltis, com fortes emoções. A equipe de Anápolis tinha batido na trave no passado quando chegou até as oitavas finais, quando caiu para a Ferroviária de Araraquara por 2 derrotas, após fazer a boa campanha, uma das melhores campanhas do torneio no ano passado, ficando líder do seu grupo. Esse ano, o Anápolis teve a primeira fase na segunda posição do grupo 5, com 25 pontos. Na segunda fase, o Anápolis enfrentou o Itabuna da Bahia. Hoje, no jogo de ida, o Anápolis perdeu 1-0 na Bahia. E no jogo da volta, o Galo conseguiu reverter o placar, aplicando 3-0 e avançando para a próxima fase, que é as oitavas finais. Nas oitavas, o Anápolis enfrentou o Cianorte do Paraná. E no jogo de ida, em Cianorte, a equipe goiana venceu por 2-1. E no jogo da volta, jogando em casa, o Anápolis empatou em 1-1, que foi o suficiente para colocar a equipe de Anápolis às quartas finais, a 2 jogos do acesso, enfrentando o Iguatu do Ceará. E foram 2 jogos equilibrados e com fortes emoções. No jogo de ida, do Jonas Duarte em Anápolis, o Anápolis saiu ganhando, mas o Iguatu empatou. E a vaga para a Série C do ano que vem acabou se decidindo no jogo da volta no estádio Morenão em Iguatu. Uma partida que foi marcada por vários gols, 2 viradas, gol no finalzinho da partida e vaga para a Série C definida nas penalidades. E o jogo terminou 3-3. O Anápolis saiu ganhando, o Iguatu virou, o Anápolis empatou, chegou a estar perto de conseguir a vaga do tempo normal, mas a equipe cearense empatou, levou para as penalidades. A equipe de Anápolis levou a melhor e conseguiu a classificação, vencer por 5-4 e finalmente conseguindo o acesso que há alguns anos a equipe de Anápolis perseguia e que finalmente o Galo da Comarca conseguiu esse feito. E fez que o futebol de Goiás tivesse representante, pelo menos um representante no ano que vem na Série C, pois a Aparecidense, que era a única representante na Série C, acabou sendo rebaixada, e com o acesso do Anápolis, o futebol de Goiás vai continuar com um representante do estado na Série C do próximo ano. A outra equipe que conseguiu o acesso para a Série C nas penalidades foi o Retrô. A equipe pernambucana, que foi fundada em fevereiro de 2016, se tornou uma equipe promissora e com bastante futuro, apesar do nome antigo Retrô, mas uma equipe promissora que tem um CT invejável e uma estrutura boa, que supera vários times da Série B, inclusive até times da Série A. O Retrô não conseguia grandes resultados fora do cenário estadual. Fazia algumas campanhas boas na Série D, sempre liderando sua chave, mas porém não conseguia passar para as quartas finais. No ano passado, por exemplo, chegou até as oitavas, ficou muito perto da classificação contra o Maranhão nas oitavas, chegou até ganhar 2-1, 2 a mais, porém tomou gol de empate da equipe maranhense com 2 a mais em campo e perdeu as penalidades. E foi justamente das penalidades que o Retrô conseguiu avançar em todos os mata-matas até chegar ao acesso. Antes do Retrô ficou no grupo 4, hoje ficou na segunda posição, com 26 pontos, mesmo 26 pontos de Itabaiana, mas a equipe sergipana superando pelos critérios de empate. Na segunda fase, o Retrô enfrentou o tradicional América de Natal, que vinha da Série C. E foram 2 empates, 1-1 no estádio Arena das Dunas e 0-0 na Arena Pernambuco, que levou a partida para as penalidades. E nos pênaltis, o Retrô ganhou por 7-6, após a América errar uma cobrança que, se convertesse, daria vaga para a equipe potiguar, e posteriormente o Retrô conseguiu levar melhor sobre a América nas penalidades. Nas oitavas finais, a equipe pernambucana enfrentou o Manauara, que até então tinha a melhor campanha geral da quarta divisão. No jogo de ida, a equipe do Retrô venceu por 2-0. No jogo da volta, porém, o robô amazonense inverteu o placar, 2-0 também. Só que nas penalidades, mais uma vez, o Retrô foi mais eficiente e venceu por 3-1
avançando às quartas finais, onde definiria uma das vagas para a Série C contra o Brasiliense, outra equipe que teve uma das melhores campanhas do torneio. E foram 2 jogos equilibrados, onde no jogo de ida o Retrô venceu por 1 a 0 e no jogo da volta o Brasiliense devolveu 1 a 0 e levou a partida para as penalidades. O Retrô chegou até errar uma cobrança que, se convertesse, se classificaria, mas felizmente o goleiro Darley defendeu 2 cobranças e deu o acesso do Retrô para a Série C do próximo ano. E finalmente tornou a realidade o projeto audacioso do Retrô, de um time com estrutura boa e com CT também melhor do que vários times do futebol brasileiro. E agora o Retrô vai medir forças com o Náutico na Série C do ano que vem. Outra equipe que garantiu a vaga fora de casa também foi o Itabaiana, do Sergipe. A tradicional equipe sergipana superou 3 da Paraíba, com vitória e o empate no jogo da volta. O Tremendão tinha só uma possibilidade para não ficar sem divisão nacional do próximo ano, o acesso à Série C. Antes da primeira fase, o Itabaiana ficou na primeira colocação com 26 pontos, o mesmo o Retrô, que também subiu, mas superando a equipe pernambucana dos critérios de empate. Na segunda fase, o Itabaiana enfrentou o Atlético Cearense e, após bater de 1 a 0 no Ceará, o Tremendão reverteu a vantagem, vencendo por 3 a 0 em Itabaiana. Nas oitavas finais, o Itabaiana enfrentou o surpreendente e promissor Porto Velho de Rondônia e tomou susto. No jogo de ida no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, o Tremendão chegou a estar perdendo 1 a 0 da equipe rondoniense, acabou empatando no segundo tempo, 2 a 2, e no jogo da volta, o Tremendão teve que buscar o resultado, um empate de 1 a 1, que levou para as penalidades do estádio Aloysio Ferreira em Porto Velho. E nas penalidades, melhor para o Tremendão, que venceu por 4 a 2. Sendo assim, avançando às quartas finais, ficando 2 jogos do acesso, e ela veio, diante do 3 da Paraíba, que tinha feito uma boa campanha e que era uma das favoritas ao acesso. Porém, a Itabaiana conseguiu mostrar sua força e sua tradição. Vencendo o jogo de ida por 3 a 1, chegou a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, e no jogo da volta no estádio Amigão, em Campina Grande, o Itabaiana suportou a pressão do Galo da Borborema, que pressionou o jogo inteiro, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe sergipana, e por isso o Itabaiana conseguiu o acesso que perseguia há vários anos e que salvou o calendário da equipe, pois se não fosse o acesso, a equipe ia ficar sem divisão nacional. E com isso o Itabaiana faz a companhia com o Confiança, e o Sergipe terá 2 representantes de estado na Série C. E a última equipe que conseguiu acesso para a Série C foi o Maringá, que teve a melhor campanha da competição até então, somado a todas as fases do torneio. O Maringá vinha de bons resultados nos últimos anos. O Maringá, por exemplo, chegou a fazer uma boa Série D no ano passado. Liderou seu grupo, porém a equipe do Paraná caiu logo na segunda fase. A equipe também tinha vencido o Flamengo por 2 a 0. Esse ano venceu o América Mineiro por 2 a 0, avançando na Copa do Brasil. E o Paranaense chegou até a final do campeonato, sendo vice-campeão do torneio, após eliminar o Curitiba na semifinal. Na Série D, o Maringá repetiu uma boa campanha. Foi soberano toda a competição. Ficou na primeira colocação do grupo 7 com 32 pontos. Na segunda fase, o Maringá também se impôs diante do Novo Hamburgo, após ganhar de 4 a 2 em Novo Hamburgo e uma vitória de 1 a 0 em Maringá. Deu aqui para o Paranaense a vaga às oitavas finais, onde mais uma vez o Maringá garantiu a vaga com 2 vitórias diante da Portuguesa Carioca. 3 a 1 no estádio Luso Brasileiro e 9 vitórias de 3 a 1, dessa vez no estádio Willie Davis em Maringá, colocando a equipe paranaense nas quartas finais, 2 jogos de acesso. Hoje a equipe enfrentou a tradicional Inter de Limeira, que já foi campeão paulista, inclusive em 86. O Maringá venceu por 1 a 0 no jogo de ida no estádio Major Levi Sobrinho em Limeira, e no jogo da volta diante do seu torcedor, o acesso finalmente veio. Após o empate de 1 a 1, o Maringá saiu de 1 a 0, chegou a tomar de empate. A equipe paulista chegou a ensaiar uma pressão, uma reação, para que pudesse pelo menos levar para as penalidades, mas o Maringá suportou a pressão e garantiu 1 a 1, que deu à equipe a vaga para a Série C do próximo ano. Não sabe se Londrina conseguirá o acesso para a Série B ou vai ficar mais na Série C, mas o Maringá garantiu o futebol paranaense na Série C do próximo ano. Essas 4 equipes agora brigam pelo
o título brasileiro da quarta divisão nacional e sirva a cereja de bolo para uma das 4 equipes. Convenhamos que o maior objetivo das equipes foram alcançado e conseguiram mudar de patamar no cenário nacional, agora buscam surpreender. E vale ressaltar que a importância das 4 equipes que conseguiram acesso, que pode realmente elevar o patamar das equipes, pois o Amazonas, que estava na Série D em 22, conseguiu, no primeiro ano na Série C, no ano passado, subir para a Série B. E as 2 equipes que subiram no ano passado, da Série D para a Série C, no caso a Ferroviária Araraquara e o Atlético Clube, de Minas Gerais, estão brigando pelas 2 das 4 vagas para a Série B do próximo ano. A promoção para a terceira divisão nacional pode garantir essas 4 equipes um futuro promissor no cenário nacional. O Retro, que tem uma estrutura boa e já nasceu com um futuro audacioso. O Maringá, que vem construindo resultados e que fica numa cidade importante do Paraná. O Itabaiana, que mesmo sendo considerado a terceira força de Sergipe, atrás dos times da capital Confiança Sergipe, mas que tem história, já disputou o brasileiro na Série A nos anos 70 e 80, inclusive ganhando o Inter do Beira-Rio, e até então era campeão invicto em 79. E o Anápolis também, que fica numa cidade importante de Goiás, e é uma equipe que também vem fazendo boas campanhas, não só no estadual, mas também na Série D como no passado. Então as 4 equipes têm tudo para fazer uma boa Série C do próximo ano e quem sabe crescer, repetir os feitos do Amazonas, que está na Série B, e do Atlético e da Ferroviária, que estão brigando pela vaga para a Série B do próximo ano. Espero que tenham gostado do vídeo e em breve trarei mais vídeos sobre futebol.